Entrar em vigor nos próximos dias as medidas anunciadas pelo governo para tentar reduzir o preço dos alimentos. Pelo menos 10 produtos terão a alíquota de importação zerada por um prazo indeterminado, entre eles carne, café, açúcar, azeite, macarrão, sardinha e biscoitos. Mais detalhes chegando direto de Brasília com a Thalita Almeida. Bom dia, Thalita. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. É isso, o governo federal espera que as medidas que foram anunciadas para baixar os preços dos alimentos no Brasil surtam efeito em breve, tá? Essa é a expectativa. Foi o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin após anunciar um pacote de ações para conter a inflação nos supermercados. A lista foi divulgada, a lista de medidas, ela foi divulgada ontem à noite, depois de uma série de reuniões. Tivemos representantes do governo, do agronegócio, reunião de manhã, à tarde, e o tema com certeza está no topo aí, segundo a equipe de governo, né, no topo das prioridades, já que vem influenciando diretamente, e a gente tem trazido isso com frequência, na queda da popularidade do presidente Lula. Entre as ações anunciadas, o principal movimento é zerar a tarifa de importação de produtos da cesta básica. Então vou repetir, viu, Carla, os itens que você citou: azeite, milho, óleo de girassol, massas, sardinha, biscoitos, macarrão, café, carnes e açúcar. O vice-presidente Geraldo Alckmin fez questão de destacar que o governo está abrindo mão de imposto em favor da redução dos preços. A gente vai ouvir esse trechinho. São todas medidas para reduzir preço. Todas medidas para favorecer o cidadão, a cidadã, para que ele possa manter o seu poder de compra, para que ele possa ter a sua cesta básica com preço melhor, e isso também acaba estimulando o setor produtivo e o comércio. Então, todas elas são medidas desde regulatórias até medidas tributárias, que o governo está abrindo mão de imposto, está deixando de arrecadar, abrindo mão de imposto para favorecer a redução de preço. Sobre um possível impacto na arrecadação do governo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda minimizou. Segundo Guilherme Melo, o objetivo principal é ajudar o consumidor nos supermercados. O impacto, ele obviamente vai ser estimado a partir das notas técnicas que vão ser geradas, mas são medidas administrativas, né, que do ponto de vista da arrecadação talvez não tenham um impacto significativo, mas do ponto de vista do consumidor, certamente nós veremos um impacto importante em conjunto com as medidas regulatórias que o presidente Alckmin anunciou e com as medidas de comunicação e aumento da competição no setor varejista e atacadista, que vão beneficiar e trazer mais informação para os consumidores. O impacto, ele obviamente vai ser estimado a partir das notas técnicas que vão ser geradas, mas são medidas administrativas. Bom, e como são medidas complexas, né, além das medidas tarifárias, outra decisão é acelerar os mecanismos de abate de animais para aumentar a disponibilidade de proteína no mercado. O Plano Safra também vai priorizar os itens da cesta básica, o que deve estimular os produtores rurais. O governo ainda pretende lançar um programa de publicidade aos melhores preços e negociar a isenção do ICMS também para alguns produtos. Mas essa mudança ainda depende de diálogo com estados, né? Como explica também o vice-presidente Geraldo Alckmin. Tem mais um trechinho aí. E, finalmente, um pleito que será levado aos governadores. O governo federal zerou os tributos sobre cesta básica. Então, não há tributo sobre cesta básica. Mas alguns estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então, o apelo para que, como o governo federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que também os estados zerem o ICMS. Então, em síntese, e quero agradecer aqui a enorme participação e boa participação do setor privado. Esse é o primeiro conjunto de medidas acertado junto com a iniciativa privada. E só para a gente finalizar,
tem um apanhado aqui das reações, né? Porque a gente já teve entidades ligadas ao setor do agronegócio reagindo a esse pacote para baratear o preço dos alimentos. A gente tem nota da Associação da Indústria de Cana-de-Açúcar, diz que é preciso aguardar a reação do mercado para o aumento da oferta. A Associação de Proteína Animal afirma que tudo foi alinhado entre governo e setores e que a entrada de importados não representa riscos para produtos nacionais. A Associação de Supermercados também apoiou a redução de impostos de importação e, por outro lado, os setores do milho e do café criticam a decisão e não veem nas medidas uma solução para diminuir os preços. Segundo os dados do IPCA, os preços dos alimentos e bebidas subiram mais de 5% nos últimos 5 meses. A alta acumulada supera toda a inflação do ano passado. Bem, vamos a algumas análises aqui. Para o economista e professor do IBMEC, Gilberto Braga, o pacote não deve representar a curto prazo uma grande mudança para o consumidor. São medidas muito aguardadas, medidas que aparentemente têm uma consistência econômica, entretanto estão longe de produzir o efeito de baixar a inflação de alimentos ou produzir uma mudança brusca dentro do processo produtivo, mas tem a grande qualidade de se ter ido para o feijão com arroz, ou seja, sem nenhum trocadilho, né, se pegou aqui produtos e medidas que efetivamente ficam fora daquela questão de congelamento, controle de preços. Então a gente pode dizer que representam sim renúncia de receita, mas por outro lado também não devem ter um impacto bastante relevante na queda de preços, pelo menos no curto prazo. O economista Gilberto Braga avalia ainda como positivo o estímulo à produção de alimentos da cesta básica no Plano Safra e o fortalecimento de estoques reguladores. A gente vê com bons olhos algumas iniciativas, como, por exemplo, a retomada da política de estoques reguladores, coisa que se perdeu da época da pandemia para cá. Então, o governo hoje não tem um estoque na Conab ou em outros órgãos públicos para fazer frente, para despejar no mercado em momentos de grandes oscilações de preços ou de falta de produtos por qualquer outro tipo de razão. Então, todas essas situações são situações positivas dentro dessas medidas, mas que só surtirão efeito no médio e no longo prazo.